e da professora Ana Varela. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Nós gostávamos então de falar um bocadinho com todos vocês que se estejam a juntar a nós, ao nosso direto no Facebook. Portanto, gostávamos de falar convosco sobre uma enorme aposta e uma novidade, portanto, da SMTC, que é o curso de fitoterapia, o curso de fitoterapia ocidental e oriental. Portanto, é um curso que começa este ano, portanto, tem vindo a ser preparado com muito carinho, com muito afinco, pela professora Ana Varela e pelo professor Faro, e também uma equipa vasta que tem vindo a preparar, portanto, os conteúdos, as cadeiras, todas as ligações absolutamente importantes. Portanto, a partir de um trajeto também que a professora Ana Varela tem feito, de especialização e de aprofundamento. Portanto, eu gostaria só muito sucintamente, antes de passar a palavra, portanto, falar precisamente da dedicação e da ligação que a SMTC tem feito portanto, com a fitoterapia oriental. Portanto, nós até falámos de que estaria, inclusive, um bocadinho no ADN, numa marca, portanto, na criação, na fundação da própria Escola de Medicina Tradicional Chinesa. Portanto, acima de tudo, no fundo, é uma casa da saúde natural, portanto, da ligação profunda aos métodos e às terapêuticas ligadas à natureza. Portanto, de que forma é que nós podemos ser mais saudáveis, religando e fazendo esta reconexão que tanto precisamos com a natureza e com as plantas, neste caso, e, portanto, desde a base, desde a fundação, que a Escola de Medicina Tradicional Chinesa se liga precisamente às plantas medicinais e a este conhecimento cada vez mais profundo de que plantas nós nos podemos recorrer e podemos ter do nosso lado para sermos mais saudáveis. E, portanto, eu gostaria também, então, de dizer que nessa linha, portanto, a professora Ana Varela, a professora doutora Ana Varela, que depois da sua formação, portanto, também ligada à reabilitação física e, portanto, ao trabalho corporal e de cuidado do corpo físico, que depois então veio fazer a formação com a SMTC, claro, depois de ter estudado e de ter doutorado, portanto, ou eventualmente fez tudo ao mesmo tempo, mas no fundo esse aprofundamento das medicinas naturais e, portanto, dessa escolha de vida também de vir pela medicina tradicional chinesa, não se ficou por ali. Portanto, ela foi aprofundando, foi se especializando a nível da formação também, portanto, da medicina tradicional chinesa. Fez um mestrado na Universidade de Nanjing, portanto, precisamente ir buscando aos clássicos e, no caso, ao Shan Hanlun, portanto, mais aprendizagem também sobre uma série de abordagens, portanto, à síndrome gripal e, portanto, continuou, não ficou também por aí e o ano passado, portanto, também concluiu mais uma formação aprofundando a medicina herbal, portanto, em parceria. Exatamente, em parceria com a Universidade Shenzhou, em Amsterdão, na Holanda. Portanto, também um momento, digamos assim, alto de ligação e de dedicação absoluta ao mundo das plantas. Portanto, e é ela que é a coordenadora pedagógica, portanto, deste curso de fitoterapia.
está aqui connosco então para desvendar um bocadinho daquilo que é a coerência deste currículo. E eu penso que pronto, a apresentação está feita. Ao professor Faro, penso que não é preciso muitas apresentações, toda a gente o conhece também, mas aqui para a fitoterapia é relevante realmente todo o trajeto que o professor também tem feito, desde logo, portanto, na medicina tradicional chinesa e no apuramento do currículo do curso de medicina tradicional chinesa, que tem uma forte componente de fitoterapia. E, portanto, ele está, desde o início, claro, a preparar este curso de fitoterapia e esteve, desde o início, na preparação e na construção, portanto, do currículo do próprio curso de medicina tradicional chinesa, que precisamente tem essa formação, que eu pude beneficiar dela também, portanto, na área da fitoterapia, tanto da matéria médica, portanto, oriental, como da matéria médica ocidental e no fundo, tudo aquilo que há de relevante e de estruturante, no fundo, para a aprendizagem de um especialista de medicina chinesa na área das plantas, portanto, está incluído. Neste curso, então, aquilo que se pretende é uma formação, portanto, profissional, não é? Uma formação séria, uma formação sólida, que permita, então, a um profissional motivado e com gosto, com paixão pelas plantas, portanto, adquirir aquilo que são as ferramentas para poder lidar com elas e colocá-las, lá está, ao nosso favor, em termos de tratamento e de manutenção da saúde. Portanto, eu passo-vos a voz, passo-vos o microfone. Penso que haverá perguntas, portanto, que vão surgindo nos nossos comentários, portanto, no Facebook. Estejam à vontade, portanto, a ideia é precisamente que eu seja a porta-voz dessas questões. Tudo aquilo que quiserem saber sobre o curso de fitoterapia ocidental e oriental é hoje o momento para saberem. Portanto, aproveitem, estamos aqui, estamos em ligação direta, portanto, com os vossos comentários e teremos todo o gosto em esclarecer, em trazer mais informação também que tenham, inclusive, sobre portanto, os vários aspectos da fitoterapia. Eu então passo a palavra e sejam bem-vindos. Quem acabou de chegar, sejam bem-vindos. E já agora, se puderem colocar também nos comentários se nos estão a ouvir nas melhores condições para que nós possamos melhorar eventualmente algum problema técnico, alguma questão que surja. Portanto, se nos puderem dar esse feedback, agradecemos. Pois bem. Bem-vindos, como disse a Karina, subscrevo, e cumprimento todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, e vou tentar, de uma forma relativamente sucinta, fazer uma apresentação deste curso de fitoterapia ocidental e oriental. Vou procurar definir um bocadinho o contexto desta questão. As plantas medicinais, como sabem, são um dos recursos para manutenção e recuperação da saúde mais antigos em uso pela humanidade. Como impusemos na resposta a uma das FAQs, vestígios arqueológicos do uso de fitoterapia existem com 60 mil anos. É de prever que o uso das plantas medicinais seja anterior, eventualmente muitíssimo anterior até essa data, 60 mil anos, em pleno paleolítico, sobretudo se levarmos em consideração que os próprios animais espontaneamente já usam plantas medicinais. Toda a gente já viu os gatos a comerem ervas para se prolongarem e os cavalos a comerem não sei o que da primavera para terem crises de diarreia e purificarem o organismo e etc.
Portanto, uma vez que os próprios animais já sabem usar as plantas medicinais, é provável que o ser humano, há muito mais de 60 mil anos, que faça o uso desse recurso terapêutico, digamos assim. Recentemente vi uma reportagem sobre uma tribo de índios brasileiros que está a ser agora, finalmente, vacinada. Como grupo, considerado grupo de risco e tal, já estão a ser vacinados. Eu achei muito interessante que estava lá uma senhora índia a explicar que estava muito contente por ter chegado a vacina, porque agora já não vão apanhar mais o Covid, etc., porque até aí tinham tido que tratar os casos de infecção por Covid, alguns graves, com os meios deles, usando as plantas medicinais, e estavam muito contentes. Até uma senhora, um senhor com 100 anos, tinha sido curado do Covid com as plantas medicinais, etc. e tal, mas maravilha, chegou a vacina e agora não vamos ter mais esse problema, etc. Aquilo chamou-me a atenção, não é? Também me chamou a atenção há muitos anos quando descobri que há tribos na Amazónia em que o adulto normal tem noção do uso terapêutico de cerca de 10 mil plantas. Também é de referir que essas tribos, por exemplo, da Amazónia, têm 50 palavras diferentes para definir 50 tons de verde existentes na natureza. Portanto, na verdade é um mistério, não se sabe bem até que ponto iriam os conhecimentos dos nossos antepassados. É claro que fica tudo um bocado diferente a partir da invenção da escrita, ou pelo menos de formas de escrita primitiva, ainda não a escrita analfabética, o que provocou que desde há 4, 5 mil anos a esta data uma série de civilizações começaram um estudo com registro sistemático da utilização das plantas medicinais para a saúde humana. Essas grandes civilizações desenvolveram estudos sistemáticos e de uma forma contínua e acumulando e corrigindo dados. O que quer dizer que várias dessas culturas trouxeram até à atualidade sistemas extraordinariamente desenvolvidos e sofisticados e prontos a resistir à prova da clínica com o uso de plantas medicinais. É o caso da civilização, podemos chamar assim, indiana, não é? Com a medicina ayurvédica, que tem fórmulas de plantas medicinais poderosas, verdadeiramente poderosas, para certas finalidades, pelo menos. É o caso da China, que trouxe até nós um sistema de fitoterapia que, conjugado com a acupuntura e a massagem equinal, neste momento representa 40% dos atos de saúde praticados na China, num contexto de 4 mil hospitais dedicados à medicina chinesa, 4 mil hospitais de medicina chinesa, mais 265 universidades com licenciaturas, mestrados, doutoramentos em medicina chinesa, na qual o uso das plantas medicinais é claramente a parte mais importante, a que as pessoas mais recorrem, é mais utilizada nos hospitais. Aqui no Ocidente temos toda a linhagem que, pelo menos, tanto quanto mostram os registros escritos, vem por via da Grécia Antiga, onde encontramos o Hipócrates, uns séculos antes de Cristo, a grande referência ainda hoje de toda a medicina europeia. Os médicos, quando acabam de se formar, fazem um juramento sobre um código de ética, que é o Código de Hipócrates, ainda, continua a ser. E, a partir do Hipócrates, o estudo das plantas medicinais conheceu um desenvolvimento já sistemático, prescrito, com geração após geração, a acrescentar conhecimentos. Não o fizeram com a sistematicidade, talvez, com que isso foi feito na China, mas também houve muita inquietude, digamos assim, na história aqui do Ocidente, com muitos incidentes de percurso, natureza religiosa, política, ideológica, etc. Este legado grego passa em força para Roma, para os romanos, onde temos uma figura que ainda hoje é muito importante, nomeadamente nos países árabes, que usam ainda intensivamente uma fitoterapia altamente desenvolvida e altamente sofisticada, e esse Galeno, digamos, marcou todo o futuro da fitoterapia aqui no Ocidente até praticamente o Renascimento. No entanto,
a obra do Galeno, enquanto, digamos assim, repositório do legado de conhecimentos sobre plantas medicinais anterior. Sofreu, por sua vez, também muitíssimos precalços, desde as invasões bárbaras, não é? Que trouxeram a Europa para um estado de desorganização absolutamente extraordinário, com o apagamento quase completo da atividade cultural, desorganização política, desorganização social, banditismo generalizado, etc. Uma época de caos que se prolonga desde o século V, VI, sensivelmente depois de Cristo, até ao grande renascimento da cultura ocidental, na Idade Média, já no século XII, século XIII, por aí fora. Nessa altura, quando haveria a possibilidade, digamos, dessa grande tradição da fitoterapia ocidental novamente se impor, se desenvolver, renascer, etc., surgiram os problemas com a Inquisição, com as pessoas ligadas, digamos, à medicina e outras áreas a serem perseguidas, muitas vezes consideradas como bruxos e bruxas e outras coisas do género, de forma que, mais uma vez, continuou a desmantelar, digamos, esse legado tão importante e tão rico sobre a medicina pelas plantas. Chegou muita coisa, digamos assim, até à atualidade, aqui na Europa, aqui no Ocidente, mas num estado de relativa desagregação, com conhecimentos parcelares já desligados dos sistemas teóricos, dos paradigmas em que tinham anteriormente surgido. Portanto, a prática resultante aí parece até um bocadinho empírica, na medida em que lhe falta mais teoria. Mas pronto, em qualquer forma, em qualquer caso, chegou até à atualidade aqui na Europa um conhecimento muito vasto sobre as propriedades terapêuticas das plantas medicinais e alguns conceitos agregados a esse conhecimento das plantas que permitem, digamos, a continuidade da sua utilização, como vemos nas ervanárias, como vemos já com um nível muito mais sofisticado com os fitoterapeutas propriamente ditos, e tudo isso é um legado extraordinário e fantástico que chegou até nós. Modernamente, a partir, sobretudo, de finais do século XIX, teve também desenvolvimento muito forte o estudo das propriedades fitoquímicas e terapêuticas das plantas, mas já vistas do ponto de vista químico. Isso também é um contributo, evidentemente, importantíssimo para a nossa época e para o futuro. Em qualquer caso, essa investigação está um bocadinho ligada ao modelo médico convencional, cuja teoria não foi feita para, digamos assim, albergar o uso das plantas medicinais com as suas exatas características. Portanto, e resumindo, chegamos a este momento aqui na Europa em que temos, por um lado, investigação química sobre as propriedades das plantas, alguma tradição que vem da tradição hipocrática, galénica e por aí fora, com um conhecimento, chamar-lhe empírico, sem ser necessariamente no sentido pejorativo, de como usar esta ou aquela planta para esta ou aquela finalidade, e, por outro lado, a medicina convencional, que tem um percurso paralelo, quer dizer, independente de toda esta atividade, que está focada principalmente no uso de produtos químicos, de síntese, que são produzidos visando produzir determinados efeitos na química do organismo, depois são testados e tal, e são utilizados na saúde humana, sem que, no entanto, a medicina convencional esteja verdadeiramente feita para trabalhar com aquilo que se conhece das plantas. E este ponto, onde estamos, tem muito a ver com esta decisão de iniciarmos este curso de fitoterapia ocidental e oriental. Porque a fitoterapia no Ocidente está num ponto bom, mas pode chegar a um ponto, consideramos nós, excelente. Mas é preciso resolver este problema de haver uns conhecimentos tradicionais sobre plantas, umas investigações químicas sobre plantas e uma medicina a funcionar um pouco à parte de tudo isto, embora num caso ou no outro haja a utilização na medicina convencional de princípios ativos extraídos de plantas.
mas isso não é bem o seu cerne, e aí também já não estamos a usar as plantas na sua totalidade, que têm características próprias dessa totalidade. Estamos a usar um ou outro produto químico extraído das plantas. Nós gostávamos de dar alguma contribuição para esta situação. Nesse sentido, desde os anos 90, que, a par com a prática e o ensino, prática clínica e ensino académico da medicina tradicional chinesa, como eu dizia, desde os anos 90, que começámos a fazer a investigação numa matéria que é a seguinte: conseguir classificar as plantas ocidentais da mesma maneira que a medicina chinesa classifica, desde há milénios, as plantas que existem na China. A metodologia para essa classificação é perfeitamente conhecida. O sistema médico, digamos assim, da medicina tradicional chinesa é extraordinariamente poderoso. Falei-vos já de uma rede de 4.000 hospitais de média e grande dimensão, que é uma coisa inimaginável para nós. 40% dos atos de saúde, neste momento, em 2021, na China, são com recurso à fitoterapia ou, secundariamente, à acupuntura, e portanto, nós achamos que se conseguíssemos integrar a flora medicinal ocidental no paradigma teórico e na maneira de trabalhar e nos procedimentos clínicos, no sistema diagnóstico, etc., da medicina chinesa, seguramente que poderíamos incrementar, digamos assim, a eficácia da utilização clínica das plantas medicinais. Começámos a trabalhar nisso nos anos 90, quer na clínica, quer introduzindo uma cadeira, nessa altura, precisamente de estudo de plantas medicinais ocidentais do ponto de vista da medicina chinesa, e posteriormente desenvolvendo uma série de pequenas investigações nessa área, para além, naturalmente, das aplicações clínicas que fomos fazendo e desenvolvendo. É a altura, digamos assim, de prestar homenagem a alguns pioneiros, precursores exatamente nesta investigação que eu quero referir, portanto, enquadrar as plantas ocidentais no quadro teórico da medicina tradicional chinesa, nomeadamente Michael Tierra, que já trabalhava nisso nos anos 90, e Yves Requena, que um médico acupuntor francês, com um extraordinário gabarito intelectual e uma obra publicada extraordinária, no ponto de vista que se entusiasmou com esta matéria, também fez uma série de publicações que nós na escola também seguimos e experimentámos na prática e aprendemos e ensinámos durante vários anos. E, finalmente, um grande pioneiro que neste momento está a levar mais longe que todos os outros esta investigação, que é um inglês chamado Jeremy Ross, que avançou realmente muito na classificação das plantas ocidentais do ponto de vista tradicional chinês. Ele tem um longo currículo ligado às plantas medicinais. Aliás, ele começou por ser investigador na área da química das plantas nos anos 60, depois foi um género de discípulo, companheiro do Michael Tierra, depois entrou muito dentro e de uma forma extraordinariamente sólida em relação à medicina tradicional chinesa, e depois retomou o estudo das plantas, e hoje em dia tem um trabalho que está a ter um impacto muito grande nos meios especializados, e que nós gostaríamos, com este curso, de conseguir passar para pessoas interessadas, digamos assim, em aprofundar esta matéria. Quero dizer com isto que há 20 e tal anos que a Escola de Medicina Tradicional Chinesa trabalha, investiga, aplica na clínica e ensina aos seus alunos o uso das plantas medicinais ocidentais do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, e isto, evidentemente, sem deixar de tomar em consideração as suas características químicas e o conhecimento tradicional sobre as plantas medicinais existentes aqui no Ocidente. Achamos que era nossa obrigação continuar esta caminhada que temos feito, desta vez dando mais um passo e abrindo esta formação a pessoas que não estão interessadas em estudar connosco os 5 anos da formação em medicina chinesa, com a acupuntura, com a tuiná, com a dietética, com o qigong, com o aprofundamento
especial de todas estas áreas, etc., mas que, porque têm um interesse especial ou paixão pelas plantas medicinais, podem estar interessadas em chegar a um nível de eficácia clínica muitíssimo razoável, muitíssimo satisfatório, fazendo connosco um estudo simultâneo do ponto de vista ocidental, tradicional e moderno, e do ponto de vista da medicina tradicional chinesa sobre as plantas medicinais. Por essa razão, montámos um curso que, partindo disto que eu acabo de vos dizer, está orientado na direção daquilo que atualmente é o perfil profissional regulamentar, oficial, digamos assim, do fitoterapeuta enquanto profissional legalizado que pode exercer profissionalmente em Portugal. Portanto, vivendo aquilo que é, digamos, o perfil profissional desse fitoterapeuta legal em Portugal, montamos um currículo que permite, como quem já viu a apresentação do curso, etc., permite concorrer à cédula profissional de fitoterapia junto à Administração Central do Sistema de Saúde, sendo que os termos desse concurso e a pontuação do currículo para esse concurso, etc., está numa portaria que está anunciada na apresentação do curso, nas facs, etc., e que quem estiver interessado poderá consultar como é que esta formação concorre para a capacidade de concorrer à cédula profissional de fitoterapia junto à Administração Central do Sistema de Saúde. Digamos que este curso é condição necessária, indispensável, ou seja, é preciso ter uma formação deste tipo, não é suficiente porque depois a formação académica é prévia, a experiência profissional, etc. Há uma série de outros fatores que entram em consideração e que irão decidir se a pessoa tem uma cédula provisória ou se tem uma cédula definitiva. Se for provisória, terá mais tarde que fazer uma formação complementar com a duração máxima de um ano, no contexto a ser determinado pela Administração Central do Sistema de Saúde. Portanto, apontados para esse perfil profissional, montámos um curso em que se aborda simultaneamente tudo aquilo que eu estive a dizer. Conhecimento clássico, tradicional, ocidental das plantas medicinais, os modernos conhecimentos sobre a química e efeitos terapêuticos das plantas desse ponto de vista químico e também a classificação das plantas ocidentais junto com as plantas chinesas, de que também se vai tratar, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Outro objetivo importante deste curso é conseguir que as pessoas fiquem com autonomia no diagnóstico. Porque não é raro, pode até eventualmente ser frequente encontrar pessoas que trabalham com as plantas medicinais ou conhecendo mais ou menos empiricamente indicações sintomáticas das plantas, e então a pessoa tem o sintoma tal, dá-se a plantinha tal, a pessoa melhora, não se resolveu o problema de fundo, fez o mesmo que faz a medicina convencional, abafou-se um sintoma e o estado de saúde de fundo, o estado de saúde do terreno total da pessoa fica por resolver. Outras pessoas trabalham também, no fundo, de uma forma assintomática, mas de alguma forma valentes de um diagnóstico médico que elas próprias não têm competência para fazer. Então, o médico diagnosticou tal ou tal patologia, então planta tal e planta tal, é boa para essa patologia e dá-se essa planta ou essas plantas. Nós apostamos fortemente em que o profissional ou o amador entusiasta, este curso está aberto no fundo a toda a gente, possa ser autónomo no diagnóstico. E diagnóstico com segurança, com uma metodologia absolutamente clara, com uma complexidade suficiente para acompanhar a complexidade dos casos reais que se manifestam. E a nossa experiência confirma, sem qualquer dúvida, o diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Para além de que é um diagnóstico que, como foi feito desde o início, na mais estreita proximidade, na mais íntima vizinhança com o mundo das plantas medicinais. Ou seja, o diagnóstico da medicina chinesa
leva-nos a conclusões que têm incidência imediata na opção por certas plantas ou por certas combinações de plantas e não por outras. E as plantas medicinais à maneira chinesa estão todas classificadas de uma forma que é interna ao próprio sistema teórico da medicina tradicional chinesa. Portanto, diagnóstico, planta, é um percurso que é imediato e imediatamente evidente. Portanto, o diagnóstico da medicina tradicional chinesa tem estas duas vantagens. Primeiro, é um diagnóstico autónomo, é um diagnóstico completo, é um diagnóstico com imensas possibilidades, é um diagnóstico, por exemplo, que consegue caracterizar coisas que, do ponto de vista da medicina convencional, são estados subclínicos, aquelas situações em que a pessoa se sente mal, mas não sabe bem explicar porquê, e o médico diz que a pessoa está boa, mas a pessoa diz que não está, e, portanto, isto é um estado subclínico, são estados de ligeiro desequilíbrio que podem levar a doenças mais graves posteriormente, mas que não se conseguem caracterizar e que a medicina chinesa consegue caracterizar com relativa facilidade. Tal como caracteriza tipos constitucionais antes de qualquer incómodo ou doença, a exibição de certas características já permitem perceber que aquela pessoa, se adoecer, tenderá a adoecer de determinada maneira e é possível intervir antes de tudo isso acontecer, equilibrando, nomeadamente através de plantas medicinais, esse terreno para que ele não venha a desequilibrar. E, por outro lado, dizia eu, a medicina chinesa está profundamente ligada, do ponto de vista conceptual, à própria visão, à própria caracterização, à própria classificação das plantas, do ponto de vista do seu uso medicinal. Portanto, isto seria, digamos assim, o melhor de dois mundos ao mesmo tempo. O melhor do Ocidente, o melhor do Oriente, conjugados num curso que está orientado para um perfil profissional que iria conseguir utilizar estes dois melhores destes dois mundos, digamos assim, numa abordagem clínica efetiva, sem problemas de efeitos secundários, extraordinariamente económica e muito fácil de introduzir, digamos assim, na vida cotidiana das pessoas. Tal como, e faz parte do perfil do fitoterapeuta legalmente regulamentado em Portugal, tal como a dietética e o aconselhamento de estilos de vida. Ambas as coisas, nutrição, no sentido de alimentação humana, dietética, no sentido de intervenção terapêutica, e estilo de vida, no sentido do estilo de vida, quer no dia a dia, quer no que respeita a certas práticas específicas, estas três coisas formam o tripé do perfil do fitoterapeuta e tem uma característica comum extraordinariamente interessante e que eu acabei de referir em relação às plantas medicinais. Não é preciso a pessoa sair da sua própria vida, digamos assim, para fazer tudo isto. Pequenas alterações na alimentação para preservar a saúde, um bocadinho mais alterações no caso de estar doente e ter que recuperar a saúde, um estilo de vida, plantas medicinais. Com isto, conseguem-se efeitos extraordinariamente satisfatórios e mais. A medicina tradicional chinesa é uma medicina que está virada para o terreno total do ser humano. Portanto, isto não são intervenções para eliminar sintomas ou para curar doenças específicas apenas, mas são intervenções. As plantas medicinais, a alimentação e um estilo de vida adequado à pessoa são intervenções que agem profundamente, vão fundo ao nível do terreno total da pessoa, fisiológico, psicológico, etc., no sentido de o otimizar, de o harmonizar, de, aumentando a qualidade de vida, ao mesmo tempo prevenir o melhor possível o aparecimento de patologias. Um aspecto que, e nisto sou um bocadinho advogado em causa própria, um aspecto que eu gostava de realçar é que os professores deste curso, aliás, como a generalidade dos professores da Escola de Medicina Tradicional Chinesa, não são professores de ocasião, não são professores contratados à pressa, não são professores encontrados por acaso, algures num congresso ou qualquer coisa semelhante, são tudo pessoas com uma formação muito sólida em medicina tradicional chinesa, isto é, estudaram os que estão mais ligados à parte clínica, todos eles estudaram na escola, todos eles tiveram períodos de grandes relações com a Universidade de Nanjing
e todos eles são professores na escola há muitíssimo tempo, e os da parte clínica mesmo são pessoas que provam aquilo que ensinam na sua vida, porque são pessoas que vivem exclusivamente da clínica da medicina tradicional chinesa. Portanto, são pessoas dedicadas há muitos anos à medicina chinesa, à sua prática clínica, e, naturalmente, que aquilo que fazem nas aulas é reflexo da sua prática, e aquilo que ensinam é aquilo que funciona, é aquilo que sabem, é aquilo que têm a certeza. Isto coloca-os também em situação para, quando chegarmos ao fim deste curso de fitoterapia, serem as pessoas ideais para orientarem o início, digamos assim, da prática daqueles que nessa altura tiverem a concluir o curso e que começarem a fazer as suas tentativas de prescrição de plantas medicinais para pessoas com patologias que quiserem iniciar-se na profissão, etc. Todos eles são professores também de medicina tradicional chinesa, ligados à área da fitoterapia e há muitíssimos anos. A professora Varela é professora da escola há 20 e tal anos, sei lá, o professor José Daniel há 20 e tal anos, a professora Filomena Serrano há 15 anos, etc. Eu, desde o início, desde há 28 anos, portanto, a experiência docente, digamos assim, é grande. Portanto, já é para toda esta gente, passa a expressão, uma segunda natureza, o ensino. Portanto, prática clínica, ensino, prática clínica, portanto, tenho muito orgulho em pertencer a uma comunidade docente com estas características. Curiosamente, até os professores, digamos assim, da parte ocidental, têm formação séria em medicina tradicional chinesa, embora não vivam exclusivamente da medicina tradicional chinesa. O professor Paulo Mascarenhas, que vai dar anatofisiologia e mais outras cadeiras, fez 2 ou 3 anos de formação em medicina chinesa. O professor Paulo Matos, ilustre investigador na área de bioquímica, tem formação em medicina tradicional chinesa. A professora Isabel Souza, farmacêutica, tem formação em medicina tradicional chinesa, aliás, acabou a hora de fazer um mestrado em farmácia, em que o tema era precisamente as plantas medicinais. Portanto, penso que seria difícil encontrar, digamos assim, um grupo de professores com tanta experiência clínica e tanta experiência de ensino exatamente nesta área. Portanto, digamos que na vida de todas estas pessoas este curso não é nada de novo, é apenas possibilidade fantástica de continuarem e aprofundarem uma missão que assumiram e que as apaixonou. E assim, em termos de caracterização geral, apresentação geral do curso, penso que o essencial é isto. Portanto, naturalmente que é um curso que exige dedicação, na medida em que estamos a preparar aqueles que quiserem seguir essa via para o exercício clínico, portanto, uma profissão de saúde, portanto, estamos num contexto das coisas mais sérias que um ser humano pode fazer. O curso é um bocadinho para ser levado a sério, mas também com o resultado final de se poder ter a satisfação de ajudar de uma forma eficaz e sustentada as outras pessoas, quando elas precisam de nós porque estão doentes ou não se sentem bem ou querem melhorar a sua qualidade de vida. E pronto, de momento tenho dito. Muito obrigado. Eu também gostava de dar boa noite a todos, agradecer as palavras que já me foram ditas na apresentação, dizer também que se eu tive esta paixão pelas plantas e também pela medicina chinesa, também é devido ao próprio professor que acabou de apresentar o curso e deu uma visão completa de toda a dinâmica que ele tem, faz uma minha experiência. De facto, o ensino, sobretudo da prática da fitoterapia em clínica, não é fácil, não é? Eu conheci pessoas que sabiam imenso sobre plantas, que tinham conhecimento aprofundado
sobre todas as características das plantas, mas que têm dificuldade de passar desse conhecimento à prática. Ora, nós tivemos aqui, fomos limando durante estes 20 e tal anos essa forma, não é, de passar à prática. Porquê? Porque tínhamos uma prática integrada dentro do ensino, não é? Desde o nosso terceiro ano, em termos de fitoterapia, havia já uma integração em que podíamos sempre, a partir dessa experiência, verificar o que é que precisávamos de ensinar para melhorar essa prática clínica. E foi assim que se foi afinando, e hoje podemos dizer que temos um sistema que funciona na prática. Eu pude perceber isso também nas viagens que fiz e na experiência que tive em outros países, dessa dificuldade. E foi nesse sentido que, como todos aqueles que vos vão dar o curso também já passaram por essa experiência e participaram desse afinar, não é? Agora é mais fácil pôr em prática, não é? Já num curso especificamente voltado para a medicina herbal. Portanto, não querendo estar a passar por todas as cadeiras, vão verificar que no primeiro ano os métodos de diagnóstico e o ensino da fitoterapia vão estar completamente ligados, quer do ponto de vista ocidental, quer do ponto de vista oriental. Portanto, tem que, desde as primeiras cadeiras e quando há também o conhecimento teórico ocidental e portanto, as disciplinas, digamos, convencionais e das da medicina chinesa, há sempre uma ponte, dado que os professores têm dupla formação. E, portanto, estamos sempre a fazer pontes e está sempre a fazer-se cada vez mais não só completamente vocacionado para o terreno e, portanto, para a prática, como também os conteúdos vão sendo, digamos, aprofundados, não é? À medida que o aluno vai tendo esse conhecimento. E essa ponte é feita não só com a colaboração de todos os professores, como dentro da própria cadeira, à medida que os conhecimentos dos alunos vão sendo mais sedimentados. Portanto, chegou a altura de pôr ao serviço de quem tiver interesse pelas plantas essa mais-valia de a pessoa sai do curso, não é? E sai a saber aplicar a diferentes patologias, não só vamos dar as mais comuns, não é? Como também algumas que são mais prevalentes na nossa sociedade. Claro, transmitir a experiência desse ensino. Por outro lado, também no que diz respeito à investigação, temos uma equipe de investigadores, não é? Quer da parte ocidental, de professores que são investigadores, quer da parte ocidental, quer da medicina chinesa, que vão facilitar também o estudo que está sempre a evoluir das plantas e da sua aplicação terapêutica, conhecer bem quais são os resultados que se estão a ter neste momento através dos estudos de revisão, das meta-análises, não é? Para quê? Para que os alunos saibam consultar essas fontes e saibam como é que hão de aplicar, não é? Portanto, hoje em dia que se fala tanto em evidência, é pôr essa evidência ao serviço do contexto clínico, não é? Não é ao contrário, não é? Mas é pô-la a esse serviço. E todo o curso está construído nesse sentido. Portanto, num primeiro ano, as pessoas vão estar à vontade com as plantas e, se quiserem trabalhar numa evernária, ajudar já nas patologias mais comuns, já podem, e no segundo ano já podem, no fundo, atender os seus pacientes e fazerem a sua prescrição com segurança, que é isso que se pretende. Portanto, da minha parte, estou aberta agora, também juntamente com
o professor Faro às questões que queiram colocar e não me ia prolongar mais, porque penso que já demos uma boa imagem do que é este curso. Ora, muito bem. Obrigadíssima, professora, pela apresentação. É mesmo um gosto ouvir-vos a falar sobre estes temas que, no fundo, são um gosto em comum. Obrigada também ao professor Faro. Portanto, agora abríamos então aqui a parte das perguntas e respostas que nos estão a colocar em direto nos comentários do Facebook. Aproveitava também para dizer que realmente a nossa transmissão vai ficar disponível mais tarde. Portanto, se alguém está a passar por aqui e não pode ficar, nós vamos deixar este direto disponível nas nossas redes sociais, portanto, Facebook, Instagram e YouTube, para que possam ver e rever todos os interessados neste curso de fitoterapia ocidental e oriental. Então, iria abrir esta sessão de perguntas com uma pergunta que foi logo imediatamente colocada na abertura deste webinar. Portanto, que foi precisamente: este curso dá acesso à candidatura à cédula profissional? Sim, dá. Portanto, como eu disse há bocado, é condição necessária para a candidatura à cédula profissional de fitoterapeuta ter formação em fitoterapia. A pontuação máxima considerada pela Administração Central do Sistema de Saúde para a formação académica na área das terapêuticas não convencionais de que se tratar são 4 pontos, que correspondem a 2.000 horas de formação. Este curso, no fim, terá um pouco mais do que 2.000 horas de formação, portanto, permite concorrer à cédula profissional de fitoterapeuta com a pontuação máxima no que diz respeito à formação académica. É claro que depois a pontuação final que cada candidato terá, quando se habilitar à cédula profissional, dependerá da formação académica que tem, de ter ou não coisas publicadas, de ter ou não experiência profissional na área, etc. Mas para isso nós já divulgamos publicamente qual é a portaria que deverão consultar, porque tudo isso está lá explicado. Portanto, repetindo, é condição necessária, um curso como este, não é condição suficiente, o resto são coisas do currículo de cada um, não é? Se é licenciado, se tem o 12º ano, uma série de outros vetores desse tipo que poderão consultar nessa portaria para ver em que posição em que ficam. Havendo 2 posições possíveis, como já disse, cédula provisória, que é válida até sair o primeiro licenciado de um curso, neste caso de fitoterapia. Por enquanto não há nenhuma licenciatura de fitoterapia, nem há previsão de que haja alguma. Portanto, as cédulas provisórias que forem agora concedidas, ou dentro de algum tempo, com certeza que ficarão válidas durante muito tempo, porque é primeiro preciso que abra uma licenciatura em fitoterapia, sendo que não há notícia de que haja, de que isso esteja próximo, e quando abrir são mais 4 anos até sair o primeiro licenciado. Nessa altura, a ACSS pode pedir às pessoas que têm cédula profissional provisória que, para passarem a ter cédula profissional definitiva, façam alguma formação complementar. Essa formação já foi definida recentemente pela ACSS, uma vez que no caso da osteopatia já saiu o primeiro licenciado, no caso da acupuntura sai o primeiro licenciado este ano, portanto a ACSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, já tomou posição sobre isso e então, dependendo da pontuação que a pessoa tem, essa formação complementar pode ir até um máximo de 1 ano de formação em certas cadeiras específicas a serem ministradas pelo Politécnico, onde, nessa altura, daqui por muitos anos, estiver a funcionar alguma licenciatura em fitoterapia. Não sei se a professora Ana Varela quer acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que foi bastante claro.
Sim, sim, acho que sim. Aqui também, logo a seguir, outra pergunta, talvez também pela perplexidade, não é? Como é que se monta um curso de fitoterapia 100% online? E pronto, e uma das perguntas que surgiu a seguir foi precisamente, o curso é 100% online? É todo online? O curso é todo online, sim, mas tem momentos de interação, de diálogo entre professores e alunos, como previstos no calendário. Haverá 2 períodos mensais, 2 dias mensais, especificamente ao domingo, em que os professores estarão presentes para comunicarem diretamente em diálogo, através de Zoom, com os alunos, darem indicações adicionais, responderem a quaisquer dúvidas, etc. Além disso, estão sempre abertas outras vias de comunicação, nomeadamente através da plataforma de e-learning da escola, que permite exatamente essa comunicação entre pessoas e alunos, desde transmissão de documentos, recados, chats, vários tipos de comunicação, e depois, com certeza que acabarão por acontecer formas de comunicação informal, telefónica, e-mails, etc. E depois dependerá dos professores e dos alunos. Para além de que, pela nossa experiência, os alunos deste tipo de formação tendem a organizar-se eles próprios em grupos de estudo e grupos de discussão. Isso nem é preciso dar indicações, porque, pelos vistos, acontece espontaneamente. Os alunos entram em contacto, criam fóruns onde trocam ideias, onde se estudam em conjunto, onde tiram dúvidas e, devo dizer, esta formação interpares, não é? No fundo é do que se trata, é extremamente relevante, é extremamente estimulante e, evidentemente, não substitui a formação dada pelos professores, mas no sentido de assimilar de uma forma mais plena as matérias que foram transmitidas, estas formações, esta colaboração interpares, tem uma dimensão e um interesse absolutamente extraordinário, para além de que se formam amizades, companheirismo que se podem prolongar no futuro na vida profissional das pessoas ou na vida pessoal, etc, etc. Portanto, o facto de um curso online deste tipo não é bem um curso online de só triste em sua casa ir ler uns documentos que alguém depositou na net e depois um dia ser chamado para fazer um exame. É online, mas, digamos assim, como eu já disse, as pessoas que vão fazer esta formação online são pessoas que trabalham, na maior parte dos casos, há dezenas de anos, em ensino presencial. Portanto, o estilo da presencial inevitavelmente estará presente e todas as escapatórias possíveis para o presencial a partir do online seguramente vão ser exploradas pelos professores, para já não falar dos alunos que rapidamente encontrarão soluções. Agora, nós pensámos muito também, antes de decidir avançar com um curso assim online. No entanto, considerando o facto de estarmos numa situação de pandemia, com as limitações que isso implica do ponto de vista de distanciamento, do ponto de vista de deslocação, etc. Depois, a possibilidade de haver pessoas de fora de Lisboa, e há inclusivamente pessoas de fora do país, interessadas nisto, que fariam privadas de ter acesso, digamos, a esta formação, se não fosse este fortalecer da componente online. E mais alguns fatores, digamos assim, levaram-nos a fazer esta aposta, esta experiência, e estamos convencidos que vai correr bem. Isto é, as pessoas não vão ser abandonadas a ver vídeos e a ler um ou outro documento, as pessoas vão ter que dar prova de vida de uma forma bastante regular, vai ter que haver uma maneira de se perceber que as pessoas viram as aulas, as pessoas vão ter que ter maneiras de pôr ao vivo todas as dúvidas que lhes restarem. Portanto, na nossa apreciação, este sistema tem boas condições para ser estimulante, para ser interessante, para funcionar bem. Outra questão de haver uma componente muito forte de disponibilização de aulas previamente gravadas, uma a uma, digamos assim, é a flexibilidade de horário que isso representa para as pessoas.
as pessoas têm todas grandes condicionamentos de natureza familiar e de natureza laboral, com horários rígidos, e os horários disponíveis não coincidem exatamente com os horários a que as aulas são dadas, etc., de forma que nos pareceu que era muito mais humano, até em certo sentido, permitir que cada pessoa se adapte, ou melhor, que adapte a formação que lhe é ministrada aos seus horários, às suas disponibilidades, noite fora, de manhã cedo, ao fim de semana, naquela tarde livre, etc. Portanto, essa flexibilidade e todos os outros aspectos que eu referi, eventualmente compensarão, digamos, a perda que há sempre quando não se tem o calor da presença dos outros junto de nós. Mas para ter esse calor, muita gente ficaria de fora, porque não poderia frequentar, não poderia vir para Portugal, não poderia vir para Lisboa, não poderia vir naquele horário, etc. Portanto, vamos fazer esta experiência e esperamos que com o concurso de todos os professores, alunos e colaboradores que apoiam a parte técnica de tudo isto, as coisas acabem por correr de forma satisfatória. Também acrescentar que no segundo ano, na parte prática, não é? Que as pessoas muitas vezes perguntam se há estágio, se não há estágio. Ao ser online, permite, e eu assisti que isto é possível, porque, por exemplo, na Holanda é assim que se faz, a pessoa pode, junto de si, já nessa altura, no final do segundo ano, encontrar um sítio onde possa fazer uma experiência prática, isso pode ser em qualquer parte do mundo, não é? E que sabe que tem um acompanhamento da discussão de casos, que normalmente eu já vi que na nossa escola os alunos participam, mas que na maior parte, como aconteceu lá fora, e já aconteceu a colegas que se inscrevem para ir fazer um estágio em Inglaterra ou para fazer um estágio na Holanda, e o que fazem é assistir ao que um especialista faz. Ora, esse tipo de situações os alunos podem encontrar e depois, raramente, depois têm espaço para discutir o que é que houve, e aqui podem discutir, trazer os elementos e participarem, ter a orientação, não é, para o que vão fazer com os próprios professores do curso. Portanto, dá um acompanhamento a diferentes situações possíveis, mas neste caso, muitas vezes, são os alunos a encontrar, ou junto de familiares, ou junto mesmo de uma clínica já com prática organizada, dependendo das suas ligações, não é? E ter o acompanhamento dessa análise de casos, do que fizeram, dos resultados, portanto, poder ter acompanhamento da sua prática, não é? E isso vai ser possível no curso. Certíssimo. Portanto, isto é mesmo, é preciso também dizer que isto é mesmo uma novidade, portanto, um curso na área da medicina tradicional chinesa e, portanto, das plantas, um curso 100% online. É mesmo um grande esforço também de toda a equipa, não é, professora? É mesmo por amor à causa. E também adaptada às circunstâncias, não é? Exatamente. Porque cada vez há mais pessoas distantes que não têm capacidade nem meios para se deslocar e que ficam sem poder aprender, não é? E que gostam imenso e podem mesmo aplicar e têm condições de aplicar esta prática. Exatamente. Pronto, se não surgir nenhuma pergunta entretanto sobre isso, eu depois questionarei um bocadinho mais sobre esta questão das aulas online, porque acho que é importante as pessoas também perceberem, e estas terminologias das aulas síncronas e assíncronas, também falarmos um pouco sobre isso, mas de facto vamos aqui às questões que nos estão a ser colocadas e várias pessoas, portanto temos eu agora iria também associar aos nomes, que é para as pessoas saberem que estamos a responder à pergunta delas. Portanto, a Vera Martins disse que já leu tudo sobre o curso, gostava de se inscrever, está a pensar em inscrever-se e gostava de perceber aqui a questão do estágio, se há ou não estágio incluído no curso e também quanto tempo é que as aulas vão ficar gravadas, portanto, disponíveis, não é? Depois de serem publicadas, quanto tempo é que elas ficam disponíveis? Se calhar
Portanto, eu já respondi à questão não há estágio, não é a própria escola que organiza um estágio, há acompanhamento dessa prática que se quiser fazer, mas tem que ser o próprio aluno a encontrar essa prática, visto que o curso é online, não é? Agora há acompanhamento do que o aluno encontrar, não é? Seja em que ambiente for, em que contexto for. Isso era uma das questões, portanto, e a outra era da questão das aulas. As aulas ficam o semestre em que dizem respeito online, não é? Para que o aluno tenha tempo até à avaliação à conclusão desse semestre de poder consultar, não é? Bem, eu gostava de acrescentar algo relativamente às duas questões. Em relação à questão do estágio, efetivamente, neste momento não temos nada previsto, no que diz respeito, nomeadamente à clínica da escola, para se possa, desde já, considerar que fica assente e vai ser assim o estágio. As pessoas podem procurar clínicas, podem procurar ervanárias para trabalhar e aí, durante um período relevante, digamos assim, terão o apoio. Mas vamos ver, como é que eu ia dizer? Nós este conjunto de pessoas e as outras pessoas do curso que não entram neste curso especificamente, nós somos um bocadinho uma comunidade orgânica, um bocadinho como um ser vivo que se mexe e que se adapta, digamos assim. Isto não é nenhum compromisso, mas não é nada impossível que, se houver alunos suficientes interessados, façam uma coisa simplicíssima, que é querem trazer familiares, amigos, pessoas conhecidas para tratamento e organiza-se uma maneira de se poderem deslocar até à escola e está lá um especialista habilitado que acompanha as tentativas que as pessoas vão fazendo e as conduz do ponto de vista de supervisão, digamos assim, até à conclusão dos tratamentos. Portanto, tudo isso, nós temos uma enorme vontade de transmitir isto e de ensinar. Não podemos estar a assumir compromisso em relação a circunstâncias que não sabemos quais são. Tenho a certeza que entre professores e alunos seguramente se criarão sinergias para que no fim as pessoas não saiam de maneira nenhuma, isso é impensável, defraudadas em termos da sua formação, nomeadamente da formação prática. Isso seguramente que se inventa qualquer coisa que vai funcionar bem e de forma satisfatória, não é tão difícil. Mas vamos ver como é que as coisas correm, porque essa parte é muito importante e seguramente que terá soluções satisfatórias, dentro do razoável, é evidente, mas seguramente sim. A professora Ana está a abanar a cabeça, portanto estou a traduzir a nossa maneira de pensar. Sim. Por mim, de certeza, mas há pessoas de todo lado e não podemos também defraudar as outras. Ias responder também um bocadinho à segunda pergunta e acabaste por não referir, que tinha a ver com a gravação e o tempo da gravação ficar... Pronto, ficam disponíveis um semestre, mas não vamos ficar inativos em relação ao risco das pessoas adiarem até ao ponto em que já não é possível, porque já não dá tempo de ver tudo o que adiaram. Portanto, as pessoas vão ser estimuladas, objetivamente, digamos assim, a não se deixarem ficar para trás e a acompanharem com alguma regularidade a formação. Portanto, é impensável deixar as pessoas entregues a si próprias e chegarmos ao fim do semestre e haver pessoas que ainda não começaram a ver e tal, porque todos os dias pensam, amanhã é que vai ser, não vai ser assim. Portanto, vai haver fatores de avaliação, ou qualquer coisa do género, que estimule as pessoas para, com uma flexibilidade enorme de horário, no entanto, não deixarem de acompanhar de forma que torne a aprendizagem viável aquilo que vai sendo ministrado. Ok, certíssimo. Pronto, está respondido também aqui há aqui uma pessoa que se chama Corpo
Alquimia Corpo, uma conta do Facebook, que perguntava de facto essa questão do estágio. Esta questão do estágio também ganha relevância precisamente para a questão, portanto, do acesso à cédula e também da própria experiência depois de colocar em prática. Mas pronto, a verdade é que, como percebemos, o curso está a ser lançado, está a ser construído e certamente vai crescendo e ganhando com aquilo que depois será a própria dinâmica. Prática, exatamente, e a própria a evolução e a dinâmica natural, não é? Entre os professores, os alunos e entre quem de facto está a acompanhar a evolução e a linha do currículo e a pedagógica do curso. Eu não resisto em partilhar um vídeo só para criar aqui uma outra dinâmica. Nós ainda temos várias perguntas, mas só queria aproveitar para mostrar este vídeo a quem ainda não viu, que é um vídeo muito bonito preparado pela equipa da SMTC sobre este curso. Ora bem, eu penso que deu para ouvir a música. Deu. Pronto, ainda bem. Pronto, isto também ganha de facto este colorido das plantas, não é? Que é muito bom de se ver. E pronto, e é transmitir um bocadinho aqui o curso em números, não é? É incrível, de facto, a diversidade de plantas que existem e aquilo que elas nos podem transmitir. Então, continuando aqui com as nossas questões, agora temos um comentário. A Sofia Anjos dizia que está a gostar muito de ouvir os professores, que são super esclarecedores, junto com a paixão pelas plantas. Dá vontade de fazer o curso. Da minha experiência com a escola num outro curso, adorou. Verdade, professor, uma oportunidade única para quem está fora de Lisboa. Pronto, isto aqui é um feedback também. Fizemos um pequeno direto há bocadinho para o Instagram e assim que a professora Ana Varela apareceu, houve alguém que disse: a professora Ana Varela é a maior. Portanto, há alguns feedbacks, de facto, de alunos, não é? De alunos da professora e do professor que estão a ver, e, portanto, é também uma partilha interessante. Depois, aqui mais uma pergunta da Nádia Fortes. Ora bem, boa noite. O estudante, para ser apto a este curso, tem que ter background em alguma outra terapêutica? Esta é uma pergunta para o professor Faro. Estou a brincar, gosta de... Mas ele não sei se está a ouvir. Não está a ouvir. Sim? Eu posso responder, não é preciso ter background em nenhuma outra terapêutica. Mas querias acrescentar alguma coisa? O professor penso que agora a internet dele bloqueou um bocadinho. Bloqueou, não é? Sim. Pronto, mas para dizer que não é necessário, não é ter background noutra terapêutica. Exatamente. Não é preciso. Exatamente, eu ia só acrescentar que realmente, portanto, há aqui a questão também do acesso ao curso, não é? Portanto, que o acesso, ele está previsto para maiores de 23 anos, não é? Ou 12º, não é? Ou ter o 12º ano, não é?
Pronto, é também uma pergunta que nos têm colocado, portanto, de quais é que são os critérios, não é? Estão escritos, eu penso que estão escritos na divulgação do curso, de qualquer maneira, é importante, eu penso que tenho aqui toda a descrição. Exatamente. Mas já posso dizer isso, não é? Posso partilhar, professora, um bocadinho aqui o site do curso. Se eventualmente também ajudar um bocadinho a visualizarmos. Mas isso é o curso, não é? Mas eu estava a falar era a quem é que está aberto. Exatamente, portanto, os destinatários... É exatamente, em fitoterapia com 12º ano ou superior e que estejam interessados em fitoterapia, não é? Claro que também quem tem mais de 23 anos tem acesso. Exatamente. Exatamente. Tem acesso, portanto, temos aqui esta... Temos fazer aqui uma entrevista. Ok. Haverá, portanto, acesso então a maiores de 23 anos e lá está, os profissionais de outras terapêuticas não convencionais que queiram também, portanto, obter formação em fitoterapia, profissionais de saúde em geral e também, portanto, os interessados que tenham o 12º ano completo e, portanto, para esclarecer aqui a Nádia Fortes. Ok, então eu penso que as perguntas que nos foram colocando estão todas, já dei aqui uma voltinha por elas. Eu queria então só, professora, explicar aqui para quem nunca tirou um curso online, para quem também está um bocadinho a tentar perceber como é que vai ser. Professora, vai haver um conjunto de aulas, portanto, já gravadas, que o aluno vai ter disponíveis e depois também vai haver aulas, portanto, síncronas, não é? Portanto, são sobretudo momentos para tirar dúvidas, não é? Em que os alunos colocam as suas dúvidas, não sabiam se essas aulas iam ser ou não gravadas, em princípio poderão ser, mas é sobretudo aulas em que têm oportunidade de tirar dúvidas, esclarecer questões que foram mal compreendidas, não é? E que podem, no fundo, também estabelecer já uma relação com o professor, não é? E encontrar momentos em que o professor pode acompanhar também a aprendizagem que os alunos vão fazendo, não é? Exatamente. Muito bem. Ok. Eu também gostaria, dentro daquilo que são, portanto, as várias áreas, portanto, do currículo do curso, gostaria já agora de saber quais é que são as disciplinas que a professora Ana Varela vai dar. Mas quem é que dizia? Quem é que... esta. Sou eu. Pronto, eu vou dar aqui a teoria básica, não é? Que depois permite depois a compreensão do diagnóstico, não é? E que fundamenta depois todo o raciocínio. A parte da fitoterapia das plantas medicinais orientais e as fórmulas das plantas, portanto, a fitoterapia oriental, quer as plantas, quer as fórmulas, não é? E depois há um grupo de professores que vai acompanhar a parte, digamos, da prática, não é? E dos métodos terapêuticos, não é? Da fitoterapia, não é? Que isso é feito em conjunto com outros professores, mas em que eu também estou presente. Muito bem, professora. É incrível. Ora, muito bem. O professor Faz está-se aqui a juntar também, novamente, e eu penso que se não houver mais nenhuma questão... temos aqui mais uma questão, do Rui Gomes. Quando é que saem os horários?
Não sei se... Os horários já estão feitos em relação a quando é que o vídeo é disponibilizado para cada disciplina, não é? Exatamente. E quais são esses horários de domingo. E isso já está feito, não sei se já está disponibilizado, mas penso que é só uma questão de Sim, eu estou combinar com a parte administrativa, porque eu já os tenho. Exatamente, eu estou aqui a partilhar a tela, portanto, o professor já aqui está connosco. Estou aqui a partilhar, não sei se a professora consegue ver, estou aqui a partilhar o site, portanto, do curso e precisamente aqui na parte das datas... Já está aqui calendário. Já estão aqui os calendários, ok? Portanto, tanto das videoconferências como, portanto, o calendário do curso todo e quando é que as aulas vão ser disponibilizadas para que as pessoas, de facto, se possam programar e organizar. De qualquer forma, portanto, o curso começa no dia 21 de março, portanto, que é o dia da árvore, não é? E da árvore, da poesia, portanto, é um dia muito bonito para se começar um curso de fitoterapia. E então, tal como diz aqui, portanto, as aulas gravadas vão ser disponibilizadas às terças e quintas-feiras e depois, então, as aulas, portanto, com a presença do professor, peço desculpa, terças, quintas e sábados, portanto, são libertadas as aulas gravadas e aos domingos, portanto, haverão então as videoconferências, portanto, as aulas síncronas com os professores das respectivas cadeiras. Não é assim? Um domingo por mês é uma cadeira, digamos assim, não é? Exatamente, exatamente. Já agora, se me dá licença, eu gostava só de acrescentar uma coisa em relação à matéria que estava a ser abordada há bocado, quando eu fiquei desaparecido da transmissão. Então ainda a analisar o calendário, peço desculpa. Não, já foi falado. Sim, já analisámos, eu queria já agora só mostrar, pronto, também para terem uma... Esse é mais difícil de visualizar, não é? Mas as aulas estão a amarelo, não é? Do primeiro semestre, e as aulas do segundo semestre estão a azul, não é? Agora tiraste o calendário. Sim, eu estava a pensar que a professora queria que eu mostrasse outro calendário. Não, é este, é o único que há. E depois, aqui, é difícil de seguir porque, se repararem, as segundas e as terças não estão totalmente alinhadas, não é? Mas, ou seja, não é como nós costumamos ver, começa em todo o lado na segunda-feira, não é? Mas é fácil de seguir porque vocês já podem ter acesso ao calendário e tê-lo na mão é mais fácil, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, era isso que eu estava aqui a indicar. Portanto, no site do curso, que nós podemos pôr nos comentários também, no site do curso e depois especificamente nas datas, portanto, vocês vêm aqui ao site da SMTC, smtc.pt e depois aos cursos online, curso de fitoterapia ocidental e oriental, e depois aqui nas datas, portanto, podem fazer download precisamente dos calendários. Ora bem, aqui temos mais umas perguntas. Eu posso só, Karina, se me der licença, sim, muito sim, rapidamente, em relação a uma questão que estava no ar quando eu perdi a transmissão, em relação à formação prévia. Eu gostava de dizer duas coisas rápidas. A formação que vamos ministrar está prevista para ser completa. Isto é, a pessoa desde que saiba ler, escrever, esteja motivada e etc., recebe toda a informação necessária, digamos assim, desde a anatomofisiologia até os pormenores mais requintados das estratégias terapêuticas, combinação de plantas em fórmulas difíceis, etc. Desde o princípio ao fim está tudo lá contido. Destinatários. É sobretudo um aviso de que o curso foi montado a pensar nas pessoas que são referidas nos destinatários. Mas qualquer outra pessoa que se queira juntar não tem problema. Em relação à formação académica prévia, basicamente a questão é com a ACSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, que vai pontuar de uma maneira ou de outra a formação prévia das pessoas. Portanto, a indicação dos destinatários não é com a intenção exclusiva, é com a intenção de esclarecer
quem é que estava em mente quando se montou o curso. Mas isso não o torna inacessível para qualquer outra pessoa. Muito bem. Ora, professora, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, já dissemos. Ok, então, temos aqui também a professora Lourdes Joia Carvalho, que pergunta também, faz aqui uma intervenção muito pertinente, por exemplo, para pessoas como eu que tiraram o curso de Medicina Chinesa, que é: este curso faz sentido a quem estudou Medicina Tradicional Chinesa ou Tuiná? Depende de onde a pessoa tiver estudado medicina chinesa. E também se pode falar de pessoas que estudaram acupuntura e pessoas que estudaram naturopatia, etc. Para as pessoas que estudaram Tuiná, ou que estudaram acupuntura, ou que estudaram medicina chinesa de uma forma, digamos assim, mais ligeira, sim, é evidente que faz sentido. Nós vamos a fundo no diagnóstico, que é uma coisa que não se faz praticamente em lado nenhum. Tencionamos ir muito a fundo em capacitar as pessoas para fazer genuíno, verdadeiro diagnóstico de medicina chinesa, como se faz nos hospitais na China. Portanto, um nível realmente aprofundado. Daí a carga horária enorme que é dedicada ao diagnóstico. Portanto, quando se fala de diagnóstico autónomo, é mesmo para as pessoas ficarem autónomas a fazerem diagnóstico. Para quem estudou Tuiná, tem alguns conhecimentos básicos de medicina, só Tuiná, imaginemos, tem alguns conhecimentos básicos de medicina tradicional chinesa que serão muito úteis, e claro que faz todo o sentido, porque há uma caminhada enorme na direção do uso das plantas medicinais que poderá fazer e que evidentemente não fez no quadro de um estudo específico de Tuiná. Portanto, quem estudou Tuiná, quem estudou acupuntura, sem dúvida. Quem estudou medicina chinesa de uma forma um bocadinho apressada, sem dúvida. Para as pessoas que já estão em contacto com pacientes de outras profissões de saúde, sem dúvida. Para os apaixonados de plantas medicinais que quiserem começar agora, sem dúvida também. Por exemplo, para os alunos do curso de medicina chinesa da nossa escola, não será assim tão interessante. Vai haver novidades, mas não de maneira nenhuma a nível que justifiquem fazerem esta formação toda. Na medida em que parte destas coisas eles estão fartos de estudar e até de usar na clínica, não é? Ok, muito bom. Então, pronto, havia essa pergunta, de facto, que é da acupuntura, portanto, quem estudou acupuntura, se valia a pena fazer? Sim, é um aprofundamento do que estudou, sem dúvida. É acrescentar uma valência, não é? Àquilo que já faz. A acupuntura e fitoterapia chinesa é dentro do mesmo esquema teórico, funcionam como gêmeos siameses, é fantástico. Sem dúvida, não é? E ainda há, portanto, aqueles cursos também que existe, não é? Alguns cursos de medicina tradicional chinesa que não têm a vertente das plantas ocidentais, não é? Claro. Que são muito mais acessíveis, muito mais económicas, que dá para combinar facilmente, porque também se arranjam facilmente, porque o custo é pouco elevado, etc. Portanto, há uma flexibilidade, digamos assim, com as plantas chinesas é um pouco mais difícil, não com as fórmulas chinesas. As combinações plantas medicinais chinesas em fórmulas, devidamente controladas pelas autoridades, com toda a qualidade, sem produtos demasiado tóxicos, sem produtos animais, etc. Isso arranja-se com facilidade na Europa. As plantas isoladas em si, para combinar em função das características específicas do paciente, é razoavelmente mais difícil, mas não com as plantas ocidentais, que essas estão acessíveis e podemos fazer mesmo como fazem os verdadeiros especialistas de medicina chinesa, que é uma fórmula para cada paciente. Nós podemos fazer isso com plantas ocidentais. E nas plantas da medicina chinesa, a pouco e pouco, cada vez está a tornar mais acessível. Eu acredito que daqui a 2 anos, ainda mais ainda, não é? Sem dúvida. Ora bem, então agora muitas pessoas mesmo a perguntarem se, tendo já formações, portanto, noutros cursos, nomeadamente também no curso de Medicina Tradicional Chinesa na escola, mas também na medicina convencional, se há espaço, portanto, para obter equivalências. Sim, evidentemente sim. E com uma característica particular, quer dizer,
No caso da equivalência, as equivalências seguem o procedimento, ou os pedidos de equivalência seguem o circuito académico normal, não é? São conduzidas para o professor da cadeira e ele normalmente é que decide se concede a equivalência ou não. Há certas cadeiras aqui que vão ser dadas a partir de um nível relativamente básico, portanto, para quem tiver formação nessas áreas, não fará muito sentido ter que fazer avaliações, etc. No entanto, nós vamos conceder equivalências de uma maneira que me parece mais interessante, que é o seguinte: a pessoa continua a poder frequentar a cadeira. Imagine-se que a pessoa já estudou aquilo, não está com disposição de estudar a nível superior, outra vez para exames, etc., tem as noções gerais suficientes, mas até quer fazer uma revisão. Pode acompanhar a cadeira se quiser, é isento de ter que fazer avaliação na sequência da eventual concessão de equivalência. Ok, muito bem. Ora bem, então, outra questão então que se liga precisamente também com a questão das cédulas, mas então, quais é que são as saídas profissionais para este curso? A Sofia Duarte colocou esta pergunta. Se podiam falar um bocadinho mais das saídas profissionais deste curso? Não sei se queres começar a falar, mas as saídas, portanto, se a pessoa puder Fala. ser um fitoterapeuta, não é? Tem N hipóteses de trabalhar, não é? Isso depende desde a prática clínica, mas também o aconselhamento numa ervanária, a ter até trabalhar em empresas que têm a ver com suplementos alimentares. Portanto, há todo um leque de possibilidades, não é? Embora o curso esteja todo vocacionado para a prática clínica, mais do que... Mas tem um primeiro ano que permite perfeitamente e tem as pessoas ficarem habilitadas a fazer a qualquer atividade dentro desta área da fitoterapia, não é? Que implique o conhecimento das plantas, o aconselhamento da sua utilização, não é? Até em termos de termos. É claro que o principal objetivo é formar clínicos. Pessoas que façam trabalho clínico, recebem pacientes, fazem o diagnóstico e prescrevem, não é? Isso, por sua vez, pode-se fazer em muitas circunstâncias. A pessoa pode ter consultório próprio, pode se associar com colegas e montar um consultório em que repartem o tempo. Há muitos profissionais de terapêuticas não convencionais, nomeadamente medicina chinesa e acupuntura, a serem neste momento contratados por clínicas médicas que gostam de ter um especialista desta área. Há clínicas de terapêuticas não convencionais que contratam pessoas com formações em acupuntura ou naturopatia, fisioterapia, seja o que for, para irem trabalhar lá. E, finalmente, até há a possibilidade de trabalhar a domicílio. Há colegas na área das terapêuticas não convencionais que optaram, não querem estar a fazer o investimento, montar o consultório, não gostam de se sentir presos àquilo, não, sei lá. Hoje em dia, consultas online... As consultas online são bastante passíveis nesta matéria. O único inconveniente que tem é que não se pode fazer uma coisa que é muito importante no diagnóstico da medicina chinesa, que é a palpação do pulso. Isso não se pode fazer online. Mas tudo o resto, que é 80% ou 90% do diagnóstico, pode-se perfeitamente fazer em online. Até a observação da língua, que depois que forem para o curso, verão que é uma coisa que também tem muita importância na medicina tradicional chinesa, até isso se pode fazer online. Portanto, só o pulso é que não se pode ver. Portanto, acho que há um leque grande de possibilidades, digamos assim, de desenvolvimento de atividade profissional na sequência de uma formação como esta. Ora bem, muito bem. Então, eu tinha aqui mais uma perguntinha e pronto, se mais ninguém tiver questões ou que se têm ainda alguma questão, aproveitem, porque estamos prestes a encerrar este webinar sobre o curso de fitoterapia e, portanto, eu tenho mais esta pergunta que é: como é que será feita a avaliação? Portanto,
quais é que são as estratégias, portanto, e os momentos de avaliação deste curso? Portanto, nós deixamos a avaliação a cada professor, não é? Dentro da sua disciplina, porque normalmente tem uma dinâmica própria, não é? Sendo que há um grande cuidado para que ela não seja excessiva, não é? E não crie uma grande tensão no aluno e até não lhe permita estudar com tranquilidade, não é? Mas é sobretudo, essas avaliações são sobretudo para manter os alunos num ritmo de aprendizagem, não é? É sobretudo para os ajudar a aprender, não é? E não para estar a sobrecarregar desnecessariamente, não é? O ensino, não é? Portanto, isso é feito com cuidado, não é? Embora dentro do critério de cada professor, depois é posto em conjunto para se ver qual é essa densidade e para que ela não seja demasiada, não é? E que possa prejudicar até a aprendizagem do aluno, não é? Mas isso o professor tem imensa coisa a dizer. Sim, eu referia mais uma outra questão, realmente. Por um lado, é preciso ver que tudo isto são pessoas de carreira, pessoas com experiência, não é? Portanto, organizar este curso não implica ficar aflito a ver como é que eles vão fazer a avaliação, a ver se ninguém faz algum disparate no caminho, ou se alguém não sabe como é que se faz a avaliação. Toda esta gente faz avaliações em contexto académico da forma mais pública possível há muitos anos. Por outro lado, todas as cadeiras têm particularidades. Portanto, é ideal que cada professor, com a experiência e a responsabilidade de que já deu mostras, digamos assim, encontre a forma mais adequada à sua matéria, à maneira como a dá e às reações dos alunos, digamos assim, de estabelecer os seus próprios critérios de avaliação, sendo que não há risco de alguém cometer erros graves nessa matéria, porque toda a gente olha o prova sabe como é que se faz isso. Finalmente, evidentemente que nós, como fazemos no curso normal de medicina chinesa, iremos fazer muitas reuniões globais, gerais, dos professores deste curso, logo no início, no correr, X vezes por ano, etc, etc. Portanto, nós temos facilidade, trabalhamos já em equipa há muito tempo, mas sabemos que é fundamental esse trabalho de encontro sistemático para acertar agulhas. Uma delas é a agulha da avaliação. Portanto, vai haver avaliação, isto é preciso aprender as matérias, mas não é de esperar grande surpresa ou grande stress ou grandes dificuldades nessa matéria. Tudo tenderá a decorrer dentro daquilo que é vulgar, daquilo que é normal e de uma forma adaptada. É a minha convicção em relação a esta questão. Também concordo. Ok. Mais uma pergunta do Rui Aguiar, que surgiu entretanto. Se fizer este curso e mais tarde quiser fazer o curso de medicina tradicional chinesa, dão equivalência nas cadeiras comuns? Bem, isso é um assunto absolutamente novo, mas é evidente que se tratar de matérias que já foram estudadas, não temos alternativa, não é? As pessoas a estudar duas vezes a mesma coisa, não é? E há, de facto, um certo paralelismo entre as cadeiras de uma área e da outra, não é? Portanto, é de esperar que haja cadeiras equivalentes, não é? Ok, muito bem. Então, eu queria só, de facto, dizer que todas as questões que tivemos aqui a responder são questões também que nos têm chegado e têm-nos chegado de vários cantos do mundo. De facto, desde o Brasil, à Irlanda, à Alemanha, portanto, houve algumas pessoas que lhes atraiu, de facto, esta possibilidade de fazer online e, portanto, realmente isso é absolutamente possível e pronto, fica aqui também esta nota de que este curso é em português, portanto, com o sistema de certificação profissional português, não é? Mas está obviamente aberto pela possibilidade do online a participantes de outros países. Não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre isto. Entretanto, a Nádia Fortes colocou mais uma questão.
portanto eu penso que esta será uma das últimas mesmo. Então, com este curso o aluno fica apto a preparar-se, a preparar por si as plantas, a usar nos tratamentos, isto é, saber identificá-las na natureza e saber como aplicá-las e extrair as suas substâncias ativas, ou a ideia é usar o que já existe no mercado, nomeadamente em forma de chá e comprimidos? Eu penso que aqui há duas situações diferentes. Uma é as da medicina chinesa, que há uma arte de tratar as plantas, de maneira que aí acho difícil, e o curso não prepara, que se chama Pao Zi, não prepara de facto para isso, porque isso é quase um curso como este de 2 anos, não é? Agora, em termos das... Ou mais, não é? Depois, para afinar, ainda é mais, não é? Mas em termos da fitoterapia ocidental e em termos de algumas decocções, acho que é possível, não é? Não distrair os princípios ativos, mas em termos de as usar... Não é bem assim. Na botânica, com a professora Isabel Sousa, exatamente, duas questões que referiu vão ser abordadas. A primeira é reconhecer as plantas, a taxonomia, exatamente, a classificação e a morfologia das plantas. Isso exatamente é evidentemente abordado na botânica, porque é importante o fitoterapeuta reconhecer as plantas, até para quando, mesmo que seja dentro de um frasco, saber que é esta planta e não outra, para não correr o risco de se enganar, não é? E isso permite, evidentemente, reconhecer as plantas na natureza e colhê-las diretamente, etc. Por outro lado, uma preparação básica, digamos assim, é dada também pela professora Isabel Sousa, que é farmacêutica e especialista Ora bem, o professor Faro está com a internet um bocadinho instável. Vamos aguardar que realmente ele se consiga ligar. A professora... Portanto, o que estava a dizer é que de facto vai haver uma disciplina... Ao nível de preparação de infusão, pessoa entre... O professor está a nos ouvir? É que eu acho que ele continua a falar como se tivéssemos ouvido desde o início. Pois, não se apercebeu, exatamente. E está-me a ouvir também? Professor, não ficaste sem, desde o princípio, que praticamente não te ouvimos. Portanto, se for possível, dar outra vez a explicação... Continua a não me ouvir, é? Eu vou desligar o meu para conseguires ouvir melhor. Ficou parada a imagem. E agora já... Não se consegue ouvir ainda bem. Não se consegue. Sim. Estamos com dificuldades em ouvir. O professor, tente tirar a câmara do seu computador. Bem, o professor está realmente com dificuldades, mas a professora estava a dizer que, de facto, há uma disciplina que prepara, não é? Para as plantas, e sobretudo com as plantas ocidentais, penso que é possível não só conhecer, como identificar a natureza, saber aplicá-la, e, portanto, isso vai ser aprendido exatamente como a pessoa que, além de ter feito a medicina chinesa, é farmacêutica e pode ensinar isso, portanto, com grande profundidade. Não sei se já chegou... Exatamente. Depois, normalmente, o que acontece, a nossa experiência é, os alunos têm aquela formação, há uns que se interessam, não é? E começam a fazer eles próprios, e temos alunos que, pronto, neste momento estão à frente
uns da cosmética, outros da parte já ligada à parte alimentar, portanto, depois é conforme a dedicação que também a pessoa colocar, não é? Porque tem as bases, sabe, e depois é uma questão do interesse que a pessoa tem em desenvolver esse conhecimento. Exatamente. Exatamente. Então, pronto, estive a esclarecer um bocadinho, mas tu explicas melhor do que eu. sim, eu vou repetir o que... Esperem lá. Está aqui um problema de feedback. Sim, tivemos aqui, pronto, o professor acabou por ligar vários aparelhos e depois estava a fazer feedback. Pronto, mas ele já completa de facto a resposta. Há aqui agora o Rui Aguiar, que ainda colocou esta questão, que é como é que se aprende certos aspectos, como a medição do pulso online. Portanto, isso é uma matéria do diagnóstico, não é? Em que o professor é que é o especialista. Como é que se aprende o pulso online? Estava a dizer aqui, é uma das perguntas. Já me estão a ouvir? Sim, Já, sim, sim. Isto é uma aventura. Esta coisa da internet. Como é que se aprende o pulso online? Isso é uma excelente questão. Nós estamos a ganhar experiência nisso, porque nós no curso de Medicina Tradicional Chinesa estamos com aulas online. Nós temos feito o seguinte, ainda houve umas aulas práticas de pulsologia no primeiro ano, este ano. Pronto. E nessa base nós conseguimos continuar a falar sabendo do que estamos a falar. Em qualquer caso, o que nós estamos a prever, por exemplo, esta situação do primeiro ano, que é a iniciação, digamos, à prática do pulso, é o seguinte: estudar teoricamente, as pessoas procurarem outras pessoas em quem possam fazer a análise do pulso, segundo indicações muito precisas que são dadas, e estamos a programar 1 ou 2 dias de fim de semana em full time, com um grupo grande e as pessoas podendo trazer inclusivamente pessoas de fora, para haver um leque, digamos assim, de exemplos alargado, e dedicar um dia inteiro, 2 dias inteiros à prática do pulso, depois de ter estudado todos os princípios fundamentais. Sendo que... Sim, mas está a falar no curso, Zé, no curso online. Sim, mas eu estou a dizer que neste momento estamos a dar aulas de medicina chinesa online, portanto a situação é a mesma. E estamos a encontrar soluções para isso. Depois, há uma outra questão que é uma particularidade da nossa, digamos, desta escola, que é o seguinte: nós haveria-me tentar explicar os pormenores disso, mas nós utilizamos um método de pulsologia baseado em parâmetros, isto é, os chamados pulsos clássicos chineses, ou os 28 pulsos patológicos, ou etc., que tradicionalmente são muito difíceis de explicar e de transmitir e de reconhecer na prática. Nós conseguimos ensiná-los com relativa facilidade, porque, na verdade, esses pulsos ditos patológicos são combinações de variantes de um número limitado de parâmetros, que são 9 parâmetros. Profundidade, largura, extensão, não sei o que, por aí fora, 9 parâmetros. Esses parâmetros correspondem exatamente àquilo que se sente quando se palpa. Portanto, e que podem ser ensinados. Eu, por exemplo, numa consulta, pus o marido de uma senhora a medir, a avaliar o pulso da mulher. Ou seja, e consegui ensinar-lhe, e ele deu-me uma visão muito aproximada. Se o ensino dos pulsos seria praticamente impossível online, o ensino racional dos pulsos, em que os pulsos são caracterizados por parâmetros que se podem sentir e explicar perfeitamente, já dá muito mais possibilidades para um ensino à distância da análise pulsológica. Não é difícil explicar que se um pulso bate com mais força em profundidade ou se bate com mais força à superfície, é um pulso superficial ou um pulso profundo. Não é muito difícil explicar que se a artéria parece que está mais rija que o normal, parece que está dura, que resiste à depressão quando se carrega, estamos perante um pulso tenso. Ou que se estamos perante um pulso que dá a sensação, etc.
o facto de se ter descoberto, aliás, devemos isso à Universidade de Tianjin, que fez esses estudos já há bastantes anos atrás e que nos chegou às mãos, graças a essa extraordinária racionalização moderna, digamos assim, das verdadeiras componentes do curso, do pulso, que são, por sorte, exatamente as componentes que os dedos conseguem detectar no pulso, o ensino teórico, ou seja, à distância, pode ir muito mais longe do que aquilo que iria se ficássemos com aquelas descrições metafóricas dos vários pulsos chineses, que isso sim tinha que ser presencialmente e de preferência um pulso desses a aparecer mesmo para se conseguir explicar o que era. Fora isso, podem-se sempre imaginar períodos de encontro presencial só dedicados a, na prática, confirmar aquilo que se tiver aprendido teoricamente, ou seja, eu percebo para quem sabe o que é o ensino do pulso chinês, que parece um bocado estranho, digamos assim, dizer que se pode avançar bom caminho significativo nessa direção online, compreendo que achem estranho, mas com a experiência que nós temos e com a orientação de ensino com base nestes 9 parâmetros fáceis de perceber, cujas variáveis depois dão os pulsos patológicos todos, não estamos excessivamente pessimistas, digamos assim, em relação a essa matéria. Ora, muito bem. Então, vamos fechar o webinar de hoje. De facto, é incrível, mas estamos aqui há quase 3 horas. Portanto, quase 3 horas, não, quase 2. Bem, eu já estou aqui a exagerar. Mas pronto, foi um gosto. Eu penso que as pessoas também puderam esclarecer aquilo que são realmente questões importantes para quem se quer dedicar a um curso com esta profundidade. E, portanto, esperemos ter sido esclarecedores. Queria desde já deixar-vos também o convite para continuarem a assistir às nossas masterclasses, que vão continuar na próxima semana. E, portanto, até o início do curso, nós vamos ter várias surpresas ainda, vamos precisamente aflorar várias das temáticas para que possam aproveitar algum deste conhecimento com os grandes professores que temos nesta equipa. E então vou fechar uma vez mais com o vídeo do curso. Quem já viu, pronto, pode já ir desligando, mas quem ainda não viu, convidamos a ver então este vídeo. Obrigado a todos, obrigado, Obrigada Karina. também pela participação e uma boa noite. Boa noite. Thank you.